Luiz Edmundo, essa pergunta é muito boa, Luiz Edmundo. Será que o Flamengo briga em três frentes? Luiz Edmundo, obrigado por estar aqui, meu amigo. Olha, eu entendo perfeitamente o que disse o Tite. Ele foi muito criticado, né? Falou de prioridades. Ontem o Marcos Braz, na apresentação do Carlinhos, já disse que o Flamengo vai entrar para brigar por todos os títulos. Eu acho que o Flamengo tem time, elenco para brigar nas três frentes, sim. Dá para chegar longe na Copa do Brasil, no Brasileiro, na Libertadores, tem condições, mas é muito difícil ganhar as três, né? É muito difícil, porque chega uma hora que você se mobiliza mais para uma competição do que para outra. Mas, repito, eu acho que o Flamengo tem condições de brigar nas três frentes, sim. Fernanda, o time que ficar no Flamengo durante a Copa vai dar conta do recado? Fernanda Penedo. Fernanda, vamos fazer aqui um exercício, um time provável do Flamengo durante a Copa América. Rossi, Wesley, Léo Ortiz. Não acredito que ele vai ser convocado. Acho que o Fabrício Bruno vai ser convocado, ele não. Léo Ortiz, Léo Pereira. Se o Léo Pereira não for convocado, pode ser, mas acho que não faz parte das preferências. Então vamos botar aí Léo Ortiz, Léo Pereira. E aí é um problema. Porque o Ayrton Lucas pode ser chamado. Aí o Flamengo fica sem um lateral esquerdo. Não tem lateral esquerdo, vai ter que puxar alguém na base. Aí no meio campo, Igor Jesus, Alan, Gerson. Tá voltando o Coringa, hein? Gerson. Aí no ataque, Luiz Araújo, Carlinhos e Bruno Henrique. Ou Lohan. Lohan pode jogar por ali. Ou Vitor Hugo. Ou Matheus Gonçalves. São opções que o elenco do Flamengo tem. Eu acho que é um bom time. Dá para encarar o Campeonato Brasileiro. Esse time aí, deixa eu repetir aqui. Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e um lateral esquerdo. Vai ter que improvisar alguém. Talvez o Cleiton, zagueiro ali, né? Aí no meio campo, Igor Jesus, Alan e Gerson. Na frente, Luiz Araújo, Carlinhos e Bruno Henrique. É um bom time. Pode ter o Gabigol aí, né? Porque o Gabigol vai ter recurso de efeito suspensivo. Pode ser que ele tenha condições de jogar nesse período. É possível. Então não é bom descartar o Gabi, porque o recurso vai ser julgado lá no CAIS, não sabemos quando, e pode ser que ele também esteja à disposição. Então pode ter Luiz Araújo, Gabigol e Bruno Henrique. O Flamengo tem um elenco extraordinário, né? O elenco do Flamengo realmente é muito forte. É o mais forte do Brasil. Vamos que vamos! Olha aí, GE Brasileirão. Eu te amo, futebol. Viva o futebol. Viva o Brasileirão. É isso. Olha aqui. O campeonato vai começar hoje com Internacional e Bahia, 18h30 no Beira-Rio. Bom jogo, hein? Dois times que são candidatos a boas campanhas, eu acho, no Brasileiro. Acho que são equipes que poderão estar na primeira página ao final do campeonato. Criciúma e Juventude, dois times que vão reestrear na primeira divisão do futebol brasileiro. E, a princípio, eu acho que vão brigar para ficar na primeira divisão. Essa é a meta, permanecer na primeira divisão. Fluminense e Bragantino, bom jogo no Maracanã. Né? O Bragantino, ano passado, fez um grande campeonato. Fluminense, campeão da Libertadores, campeão da Recopa. São dois ótimos times, bom jogo, Fluminense e Bragantino. Hoje, 9h no Maraca. Fluminense e Bragantino no mesmo horário de São Paulo e Fortaleza. Interessante, hein? São Paulo com o Carpini
na corda bamba, sendo questionado, e o Fortaleza do Vojvoda tentando reencontrar o seu melhor momento, embora na Copa Sul-Americana tenha mandado muito bem, perdeu a final do Cearense para o Ceará, mas é um time que já viveu momentos melhores. O Thiago Galhardo está saindo de lá, está indo para o Goiás e tal, aquela coisa toda. Amanhã, rapaz, vai começar. Atenção, hein? Principalmente para a torcida do Vasco. Alô, galera vascaína. Vasco e Grêmio. São Januário, amanhã, 16 horas. Jogão, é uma quantidade de grandes jogos no Campeonato Brasileiro. É algo que não existe em nenhum outro país do mundo, porque em nenhum outro lugar tem tantos times grandes como no Brasil. Por exemplo, Vasco e Grêmio. O Vasco é preocupante nesse campeonato, sinceramente. Corinthians e Atlético Mineiro. Amanhã na Neoquímica Arena. Outro jogão, hein? Atlético Paranaense e Cuiabá. Olho no Atlético Paranaense do Cuca, hein? Bom time, já há algum tempo com uma base bem formada, um bom elenco, e o Cuca é um ótimo treinador. Não estou falando aqui porque as pessoas elas estão cada vez mais, né, trazendo tudo no mesmo pacote. Eu estou elogiando o Cuca como treinador. Como treinador, o Cuca é muito competente. Esse Atlético Paranaense do Cuca vai dar o que falar, hein? Bom time. Atlético Goianiense e Flamengo. Outro jogo bem interessante. Atlético Goianiense, tricampeão goiano. O Jair Ventura está fazendo um grande trabalho. E o Flamengo é o principal candidato ao título. Por tudo que eu já falei aqui. Pelo elenco, pelo trabalho do Tite que está encaixado. Minha gente, o Flamengo, nós estamos em abril. O Flamengo ainda não perdeu este ano. E o Flamengo só levou um gol. O time do Tite só levou um gol. Aí eu já vou falar, Campeonato Carioca, tal, Campeonato Carioca que o Flamengo jogou contra 3 rivais, 3 clássicos. Jogou contra o Fluminense 3 vezes, o campeão da Libertadores e da Recopa. E não levou gol. Levou um gol na Libertadores, no jogo com o Milionários. Agora, no meio de semana contra o Palestino, não levou gol de novo. Então, o Flamengo do Tite é um time que está cada vez mais sólido. Vai ser enjoado, hein? Está encaixado e agora nós vamos medir numa competição mais forte como o Brasileirão, juntando com Libertadores e Copa do Brasil. Mas esse é um jogo bem legal, amanhã Atlético Goianiense e Flamengo. Cruzeiro e Botafogo. Eita, Cruzeirão. Cabuloso, cabuloso. O fantasma do rebaixamento está de olho em você. De olho no Vasco também. Cuidado, hein? Não sei não. E vai pegar o Botafogo, que, sinceramente, o Botafogo é imprevisível. Eu não sei o que esperar do Botafogo, porque no ano passado ninguém esperava que o Botafogo fosse fazer a campanha que fez. Aí o Botafogo foi e fez. E era campeão praticamente, né? Então, galera, eu não sei. Não sei o que pensar do Botafogo. Acho que vai fazer um bom campeonato. Tem um bom time. Mas título não acredito. Talvez brigue por Libertadores. Sei lá. Botafogo é uma incógnita. E Vitória e Palmeiras. Jogão, hein? Barradão. O excitante Vitória. Com aquele patrocínio fantástico. E o Palmeiras do Abel Ferreira, tricampeão paulista, bicampeão brasileiro. Tem que respeitar. É um trabalho realmente incrível. Bom jogo, hein? Olha, galera. Vamos ver. Bom, o meu amigo Betão está me pedindo para eu dar os palpites aqui. Não é isso, Betão? Salve, salve, galera. Então vamos comentar um pouco aí sobre as palavras de João Guilherme, né? Ele falou sobre a estreia do Campeonato Brasileiro que o Flamengo faz amanhã contra o Atlético Goianiense, né? Fora de casa. Então vamos agora falar um pouco sobre este jogo. Tem informação boa aí para o nosso Mengão. Gerson foi relacionado e pode fazer essa partida aí, já que o Flamengo vai poupar alguns jogadores. Com certeza ele terá
mais oportunidades aí na equipe. O Flamengo vai iniciar mais um campeonato, portanto, a importância de se ter um elenco muito forte. Gerson é relacionado para o Atlético Goianiense e Flamengo e pode voltar a jogar depois de 2 meses. Meia passou por cirurgia no rim e teve recuperação mais rápida do que esperado. De fato, né? A expectativa era de que o jogador só voltasse a participar de uma partida oficial lá para a 3ª ou 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então, ele superou as expectativas aí do departamento médico do Flamengo, estando apto a jogar muito antes da previsão. Além de Carlinhos, contratado do Nova Iguaçu, o Flamengo viaja para Goiânia com outra novidade na mala. Gerson está de volta. 2 meses depois de seu último jogo, a vitória por 3-0 sobre o Bangu, o Coringa foi relacionado para a partida contra o Atlético Goianiense, neste domingo, às 16 horas, horário de Brasília, no Serra Dourada, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Gerson foi afastado por causa de um quadro de dor aguda, causada por uma hidronefrose, dilatação do rim provocada pela obstrução ou pelo bloqueio da passagem da urina em algum ponto de via urinária. O meia então passou por um procedimento de piloplastia para correção de uma esternose congênita do uréter no dia 1º de março. O prazo inicial para que Gerson pudesse voltar era no final de abril e o início de maio, mas Gerson teve uma evolução rápida no tratamento, o que antecipou a expectativa. Sem sentir mais dor, ele voltou a treinar com a bola no início de abril e no dia 4 foi reintegrado ao elenco, participando das atividades com o grupo, mas continuou fazendo um trabalho complementar após os treinos, numa espécie de pré-temporada individual. Nos corredores do Ninho do Urubu, Gerson chamou atenção pelo fato do seu corpo ter correspondido bem ao tratamento e sua dedicação no dia a dia foi elogiada por Tite e Fábio e o seu preparador físico. Com a parte clínica estável, o Coringa correu atrás do tempo perdido para recuperar a parte física e agora voltar só readquirindo o ritmo de jogo. Ele será opção no banco no jogo deste domingo. Então, Gerson aí é a novidade boa nessa equipe do Flamengo que vai estrear no Campeonato Brasileiro. Então, vamos trazer aqui as últimas informações aí do nosso Mengão, né? Saber qual vai ser a provável equipe do Flamengo que deve ir a campo amanhã contra o Atlético Goianiense. Então, de acordo com o site Globoesporte.com, no último treino realizado na manhã deste sábado no Ninho do Urubu, Tite indicou a escalação. E a única mudança em relação ao time que venceu o Palestino por 2-0 é a volta de Fabrício Bruno à zaga no lugar de Léo Ortiz. Bruno Henrique também chegou a ser testado, mas deve começar no banco. O provável Flamengo para pegar o Atlético Goianiense é o seguinte: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, Everton, Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro, né? Tite surpreendendo aí a todos, principalmente aos jornalistas que pensavam que ele iria poupar alguns atletas que apresentaram desgaste físico, como por exemplo Varela, que apresentou dores musculares, mas como ele está no provável time, com certeza já está recuperado. E Pedro também, né? Pedro que jogou não estando 100% na partida da Libertadores e agora está no provável time do Flamengo para enfrentar o Atlético Goianiense. Flamengo escalado, agora é só torcer para que o nosso Mengão faça uma boa estreia e consiga conquistar os 3 primeiros pontos aí no Campeonato Brasileiro. O recém-contratado Carlinhos, vice-artilheiro do Carioca, com 8 gols pelo Nova Iguaçu, foi relacionado pela primeira vez e será opção no banco, assim como o Gerson, recuperado de uma cirurgia no rim e que pode voltar a jogar depois de 2 meses. Então essa é uma notícia boa, Gerson de volta, né? O Flamengo que, por mais que já tenha um time titular
jogando em diversas partidas, terá o reforço de Gerson, né? Gerson que foi titular pelo Flamengo muito tempo, né? Agora, depois da chegada de De La Cruz, o jogador deve perder espaço, né? Penso eu que Tite não vai o colocar no jogo logo de imediato, né? Principalmente porque essa formação que o Flamengo tem jogado é a que tem tido mais êxito. Então, o Flamengo escalado para jogar contra o Atlético Goianiense e agora torcer para que o nosso Mengão faça uma excelente partida. E aí, nação rubro-negra, você já pode participar aqui do nosso vídeo e deixar o seu palpite do jogo nos comentários.